quem me conhece e quem conhece todo o meu trajeto, mesmo nos jogos mais difíceis, como eu falei há bocadinho, contra o Real Madrid, contra um City, contra o Atalanta, contra a Inter de Milão, nós nunca mudámos a produção é boa, infelizmente, sem resultados. Podíamos ter ganho a Juventude, não ganhámos, podíamos ter ganho hoje, não ganhámos, e já podíamos ter ganho o jogo, não ganhámos. O Botafogo continua se expondo, o Botafogo continua sendo um time vulnerável e continua oferecendo muitas brechas para o adversário. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Esse vídeo mais direcionado à torcida do Botafogo. A gente aqui é um canal que cobre todos os times, é difícil de entender isso, cada vez mais difícil, mas a gente tenta, né? Pelo menos a gente faz o que a gente pode. Então, antenado, muito obrigado por estar aqui no vídeo. Valeu mesmo se você ajuda o canal, se você deixa o seu like, se você compartilha os nossos vídeos, se você, enfim, assiste. Muito obrigado, só tenho a agradecer. E olha, vou falar a verdade aqui. O Botafogo fez um jogo bom até, razoável. Foi melhor que o Flamengo no geral. Foram 14 finalizações contra 6. Né? Em termos de posse de bola ali ficou bem parecido, bem equilibrado. 54 para o Flamengo, 46 para o Botafogo. O Botafogo foi mais acima, né? Pressionou alto, fez um primeiro tempo muito melhor, apesar de não ter sido brilhante, mas muito melhor do que o Flamengo, que não jogou. E aí a gente, nesse vídeo aqui, vai mostrar a nossa pergunta e a resposta do Luiz Castro sobre isso, assim, porque o Botafogo pressionou o Flamengo, que é um rival bem qualificado, e contra o Fluminense há 2 meses, não. O Botafogo se posicionou de outra forma, e ele mesmo explica que jogou com uma linha de 5 atrás, com 3 zagueiros. Se defendeu, o Botafogo teve 21% de posse de bola naquele jogo. Então, realmente, por que essa mudança? A gente perguntou pro Luiz Castro e você vai conferir. E ele falou, assim, da importância de ter uma pré-temporada, que realmente é fundamental. Agora, antenado, o Luiz Castro, não adianta ele falar que a gente jogou melhor, que poderia ter vencido hoje, ou talvez o resultado mais justo fosse um empate. Ou contra o Juventude a gente poderia ter vencido, e contra o sei lá quem. O Botafogo, não adianta esse negócio de poderia ter vencido. Um time seguro precisa garantir a vitória. Tá ganhando, tá na frente do placar? Segura. Constrói ali o resultado e segura, fecha a casinha. No momento de instabilidade que o Botafogo vem vivendo, não é feio, não é... Isso é uma história antiga, não é de agora. Desde o vareio que o Botafogo tomou pro Palmeiras, é a mesma história. O Botafogo continua se expondo, o Botafogo continua sendo um time vulnerável e continua oferecendo muitas brechas pro adversário. E ainda mais quando é um adversário qualificado, seja o Flamengo, foi o Palmeiras lá atrás, aliás, o Palmeiras que vai vir aqui no Newton Santos para enfrentar o Botafogo. Enfim, qual é a lógica de falar que poderia ter vencido, jogou melhor? Luiz Castro, essa é a crítica que a gente faz a você e que muitos torcedores, em parte grande da torcida, faz a você. Eu acho que você é um bom técnico, as ideias são boas, mas se você tem os problemas de não ter um elenco sólido, de jogadores saindo, se machucando, outros sendo contratados, você vai jogar de uma forma ousada, com linhas adiantadas, ou vai ficar mudando toda hora essa forma de jogar? Foi a primeira vez que o Botafogo repetiu uma escalação, hoje e contra o Juventude na semana passada. E o Botafogo tem tempo para treinar. O Botafogo está jogando só nos finais de semana porque só tem um brasileiro. Então, não é vergonha nenhuma nessas condições segurar um pouco a onda e fazer o time um pouco mais sólido, mais consistente e principalmente quando estiver na frente, segurar esse resultado e não tomar esses gols, pelo menos de empate ou de derrotas, né? No caso de hoje, o Botafogo fez um primeiro tempo melhor, poderia, né, ter segurado no segundo tempo, já que não deu para manter, né? É difícil manter o ímpeto, aquela energia toda marcando na frente, então segurava mais, poderia ter segurado mais o Flamengo, mas se expôs. E se expôs mais ainda quando tomou o gol, né? Porque isso aí é óbvio, vai querer tentar empatar. Poderia ter tomado 2, 3, se o Flamengo joga razoavelmente bem, que fez uma péssima partida, tá aí o outro vídeo na análise aqui sobre o Flamengo, realmente o Flamengo poderia dar uma goleada no Botafogo pela forma com que o Botafogo se expôs. Enfim, eu torço muito, como pro Abel Ferreira ontem, hoje aqui pro Luiz Castro, esses portugueses, esses treinadores que falam abertamente, falam o que pensam, é muito legal. Realmente devem ter cada vez mais sucesso aqui, não só por serem portugueses, mas quem tem esse tipo de metodologia. É isso, antenado. Valeu demais. Entrevista aí do Luiz Castro. Nossa pergunta e a resposta dele pra gente aí. Confira. Torcemos sem parar. Tudo bem, mister? Boa noite. David Sharp, Antenados na Jogada. Então, assim
em cima de tudo isso que o senhor já falou, eu pergunto sobre um jogo de 2 meses atrás comparado com esse de hoje, que foi contra o Fluminense também, aqui no Newton Santos, que o Botafogo também perdeu por 1-0 e teve 21% de posse de bola, ficou bem atrás, foi um jogo bem truncado mesmo, e hoje contra o Flamengo, que é um adversário com mais poder ofensivo, com jogadores mais caros, o Botafogo, como o senhor falou, foi para cima, pressionou alto e tal, e não foi o senhor naquele jogo, né? Foi o seu auxiliar. Eu queria perguntar exatamente por que essa diferença, assim, o senhor vem alternando bastante a maneira de jogar, como o senhor mesmo já disse, taticamente, em termos de postura também. Por que essa diferença? Por que aquele jogo contra o Fluminense o Botafogo se defendeu tanto e hoje pressionou mais o Flamengo em cima? Nós contra o Fluminense jogámos com uma linha de 5 e hoje jogámos com uma linha de 4. Contra o Fluminense jogámos em 5-4-1 e hoje jogámos em 4-3-3, com 3 médios em linhas todas elas diferentes. O Che, o Lucas e depois o Carlos Eduardo. 3 linhas diferentes dos médios no campo. E jogámos com 2 pontas bem abertos, em que um deles tinha mais profundidade e outro tinha mais movimentos interiores. Mais movimentos interiores Jefinho e mais movimentos à profundidade. Essa foi a grande diferença dos 2 jogos. Nós, no jogo com o Fluminense, devido ao período que nós estávamos a passar, jogámos com linha de 5, mas quem me conhece e quem conhece todo o meu trajeto, mesmo nos jogos mais difíceis, como eu falei há bocadinho, contra o Real Madrid, contra um City, contra o Atalanta, contra a Inter de Milão, nós nunca mudámos mudámos algumas coisas dentro do sistema tático, mas não mudámos. Este é o sistema que eu mais gosto, é o sistema que eu sinto mais os jogadores envolvidos naquilo que são as suas tarefas em campo e aquilo que lhes dá mais prazer fazer. É neste, porque é um sistema mais racional, o de hoje que nós já temos vindo a jogar nos últimos, já com o Paranense jogámos nesse sistema, já temos vindo a desenvolver esse sistema. Nós tivemos que alterar, sabe, nós falamos muitas vezes da pré-época e de construirmos uma equipe em andamento. Não é mentira nenhuma isso. Não é desculpa para mim, eu não me quero desculpar, como às vezes algumas análises. Eu às vezes tenho medo de tocar em temas porque as pessoas dizem que lá está ele a desculpar. Eu não estou a desculpar, eu só estou a constatar factos. Se vocês me perguntam, eu tenho que responder. Agora, eu respondo e depois maliciosamente vão dizer lá está ele a defender-se. Não quero defender, eu quero estar exposto como toda a gente está exposta, como todos os meus colegas estão expostos. Ok? Mas o facto é este, os factos são estes. Nós não tivemos uma pré-época, acho que é fundamental. Eu ainda não vi nenhuma equipa começar a época sem fazer uma pré-época. Se fosse melhor assim, as equipas não a faziam, não tinham andamento, não. E então é isso. Tivemos que alinhar, experimentar, fazer, até chegarmos onde eu queria. A produção é boa, infelizmente, sem resultados. Podíamos ter ganho a Juventude, não ganhámos. Podíamos ter ganho hoje, não ganhámos. E já podíamos ter ganho os jogos, não ganhámos. E ganhámos alguns que poderíamos não ter ganho. Eu também não posso só olhar para um lado. Nós não ganhámos alguns injustamente, mas ganhámos alguns também que não foi justo o resultado desses que ganhámos, nem alguns. A vida é assim.